em pé, vamos iniciar o culto dessa noite em nome de Jesus, né? E Deus venha continuar nos abençoando. Continuar porque Ele nunca parou de nos abençoar, amém? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e que as suas misericórdias não têm fim. Elas são fiéis e se renovam a cada manhã. Então as misericórdias de Deus se renovou sobre minha vida e a sua vida nesse momento, eu tenho certeza, amém? Nós vamos abrir o culto lendo um salmo pequeno, irmãos, mas ele fala do bom cidadão. O mundo e a sociedade precisa de pessoas boas, amém? Precisa ou não precisa? Amém. Esses dias eu vi um jogador de futebol dizer o seguinte, que as crianças gostam de futebol, tem que estimular o esporte, mas nunca devem desincentivar de estudar, de fazer uma troca, tem que conciliar, porque a nossa sociedade, se tiver cidadãos com educação, vai melhorar em tudo. Se houver um retorno do nosso dinheiro de impostos em educação, vai melhorar em tudo. Nós estamos trabalhando na igreja com o departamento infantil, investindo na educação. A igreja, a gente procura fazer isso, mas na sua casa, invista na educação dos seus filhos, para que a gente tenha um cidadão melhor, amém? Se a gente tivesse uma educação forte, nós teríamos menos roubo, menos estupro, menos assassinato, menos tudo que é de ruim. E a Bíblia fala no Salmo 15 assim, ó, um bom cidadão. Davi falando, olha o que Davi escreveu. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu lugar, no seu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Olha aqui, irmãos, engraçado que da Bíblia, as perguntas que nós temos, ela dá a resposta. Olha a resposta que Davi dá aqui no Salmo, no versículo 2 do Salmo 15. Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Amém? Aquele que não murmura com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, e nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele cujos olhos desprezam o que é vil, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, e nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Amém? Queridos, olha cada conselho importante, né? O bom cidadão. Mas eu me atenho aqui, ó, aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade. Que você possa fazer parte desse grupo, amém? Vamos falar com o Pai? Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós iniciamos esse culto para adorar o teu nome, bendizer o teu nome, Senhor. E a partir de agora, Senhor Deus, que o Espírito Santo que está aqui, Pai, possa tocar os corações. Venha mover, Pai, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, engrandecer o teu nome cada vez mais, cada dia mais, e que a glória seja dada ao Senhor, a honra seja dada ao Senhor, para que nós possamos, meu Pai, juntos glorificar o teu nome em espírito e em verdade, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar graças a Deus? Amém? Você pode levantar sua mão direita e dizer assim, glória ao Pai, a mão esquerda, glória ao Filho, e agora aplaudir o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, amém? Parabéns a Deus. Amém? Vou passar a palavra para Josi. A irmã Josi vai estar com a palavra e nós vamos iniciar o louvor agora em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Essa chuvinha boa, né? A vontade é de ficar em casa deitado, eu sei. Tá todo mundo cansado, veio do trabalho, muitos de vocês, né? Ou só queria ficar em casa mesmo, eu sei disso. Mas, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui. Acredito que todos estamos bem, né? Na medida do possível, cada um da sua maneira. Eu queria falar uma coisinha para vocês hoje, né? Já que foi me dada a oportunidade de começar o culto, os louvores, sobre o louvor que a gente vai cantar, vai ministrar nessa noite, nesse primeiro momento, que fala que o amor de Deus não falha, né? O teu amor não falha. E aí eu estava refletindo um pouco sobre em qual circunstância o amor de Deus não falha na nossa vida. E Deus me falou assim, em qualquer uma, né? Eu me lembro de um momento muito forte na minha vida, que foi ano retrasado, que eu sofri um acidente em casa, e eu fiquei por 1 mês e meio acamada. E foi um período muito difícil, irmãos. Eu sei que nesses momentos a gente se questiona, né? E até questiona Deus, porque somos humanos. Então eu questionava muito pelo fato de eu estar sozinha ali com os meus filhos, sem poder trabalhar,
sem poder me movimentar e como, o que fazer. E eu lembro de uma noite chorando muito, Deus falou para mim assim: filha, o meu amor por você não vai falhar nunca, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Eu vou colocar recursos, vou colocar pessoas e as coisas vão dar certo. Aqui é um aprendizado de tudo isso. E de lá para cá eu entreguei tudo nas mãos de Deus e eu decidi não mais sofrer por qualquer coisa. Seja ela ruim ou péssima, eu sei que ali o amor de Deus está presente e tem um aprendizado e algo de bom virá mais adiante. Então, mesmo sendo um processo ruim, eu não sei o que você está passando, se alguém aqui, Deus pediu para me dizer hoje para você que está passando por algo ruim ou um momento difícil, que o amor dele não falha, não falhará jamais. E esse momento vai passar. Aprenda com esse momento, tá? Tire o melhor disso. E se isso está acontecendo, é porque tinha que acontecer. E daí vai tirar algo bom. Amém, irmãos? Vamos louvar? Vamos
Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz seja convosco. Amém? Aleluias. Vamos continuar nesse espírito de adoração, adorando o nome do nosso Deus. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eleva o teu pensamento até o trono do Senhor. Abre o teu coração. Aleluias. Oh, Pai Santo, Senhor. És maravilhoso, Pai. Não está tão
Senhor, nós já cantamos, Pai, que Teu amor não falha e que o Senhor é o único nas nossas vidas, Jesus. Nós cantamos, Pai, que todos os outros reis se dobraram diante de Ti. Pai, que em nome do Senhor Jesus, isso seja uma convicção dentro de nós. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor possa nos resgatar, Jesus, dia após dia. Que o Senhor possa receber a nossa adoração, Jesus. Oh, Pai, que em nome do Senhor Jesus, que a gente, Pai, tenha sede de Te buscar.
igreja, aleluia. Satanás tem tentado tirar as pessoas do jardim de Deus. Satanás tem tentado mentir sobre quem é você. Aí Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado por Satanás, o diabo tenta pôr em dúvida a identidade de Jesus. Ele fala assim: se tu és o Filho de Deus. Por 3 vezes ele diz isso: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Satanás não mudou os modos operantes. Ele continua perguntando nessa noite para você: você é filha de Deus? Por que está acontecendo? Você é filho de Deus? Por que você está passando por isso? Ah, mas se você é filho de Deus, quantas vezes Satanás faz essa pergunta? E muitas vezes ele acaba convencendo a muitos, mas eu e você temos que ter certeza da nossa identidade. E Jesus, ele responde: está escrito, Satanás, nem só de povo e homem, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorará, está escrito. Mas a Bíblia diz que depois disso, Satanás se retira, porque Jesus usa a palavra, e vem os anjos servir Jesus. Quando Jesus está sendo batizado por João, ele diz o seguinte: esse é o meu filho amado que me compraz. Deus, ele fala: você é meu filho. Ele fala para você, meu irmão, você, meu irmão, nós somos filhos de Deus. Não ouça a voz da internet, não ouça a voz de quem coloca um ponto de interrogação. Aonde Satanás colocou um ponto de interrogação na tua história, Deus vem com um ponto de exclamação, para exclamar, para dizer: eu sou filho de Deus. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Louvado seja Deus. Pode ser Deus luz também. Noite comunhão de bênção. Eu me dou satisfeito com o momento do louvor. Eu já ia embora porque a gente vem para renovar. Eu já estou renovado, eu não sei você. Já estou renovado. Às vezes as pessoas falam: nossa, domingo o culto está uma bênção de muita gente, pastor. Às vezes a gente não sente a presença do nosso Deus que Deus já sentiu hoje. Não depende de quantidade de pessoas, não depende de lugar. Depende de um coração aberto, amém? Da necessidade também. Terra seca quando encontra água, né? Então, né? Cada um, Deus sabe como é que está. Nós vamos orar agora, apresentar a Deus a vida das pessoas, depois eu vou perguntar para ouvir a palavra de Deus essa noite, amém? Louva a Deus pela chuva que caiu. Os meteorologistas falaram o seguinte: olha, chuva agora é só sexta, sábado, domingo. Já é errado, já choveu ontem, está chovendo hoje. E deixe que seja feita a vontade do Senhor, amém? É o pedido aí, Paulo. Graças a Deus. Bonito quer dizer, viu? Diz assim, que o pedido de oração para a família da Fátima, que está de luto. Nós vamos orar, né, irmãos? O Espírito Santo console. Eu também não sabia, estou vendo a Bruna aqui, o papai partiu, né, Bruna? Espírito Santo, nós oramos por você, continua orando, né? Para que o Espírito Santo conforte a família. Só quem passou e quem passa que sabe, né, irmãos? Também pela Nicole, pela Maria, pelo Leandro, saúde, né? Quem? Maíra, a Maíra também. E também, irmãos, pelo Claudinei, tive ontem com ele lá, ele está em recuperação, orar por os movimentos fortes, né? Tudo, mas o pior já passou, já está em casa, está orando, né? E orar pelo nosso irmão João Henrique Macedo, né? O vô da Duda, ele precisa muito das nossas orações, né, meu irmão? Mas Deus vai liberar em nome de Jesus. E orar pela tua casa, pela família. Tem uma lista enorme no caderno de oração, tá? E fugiu um nome aqui, foi mandado no meu celular. Se eu pegar aqui, mas eu não esqueço. É que tem uma pessoa, glória a Deus, orar por mim também. A coluna está assim, ó, abaixo. A dobradiça está enganjada. Fala, mãe. Neuza, vai fazer cirurgia, orar pela Neuza para fazer cirurgia. Eu tenho pedido de oração também aqui, irmãos, esse aqui, específico, tá? Quero que você coloque esse nome nas suas orações, tá? Quer ver? Recebi pelo WhatsApp. Eu tenho meu número, você vê, irmãos, não tem problema com o meu número não, meu número fica oficial lá no WhatsApp da igreja. Não tem esse negócio não. Se eu não atender, porque eu estou ocupado mesmo. Mas recebi um pedido de oração aqui, ó, para Cerqueira Costa de Almeida. Orar pela dona Cerqueira Costa de Almeida, amém? Para que Deus visite em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Pode colocar a cabeça. Pai, em nome de Jesus, oramos todos os nossos missionários,
Deus, pela Deus, vai fazer aquela cirurgia aqui, as suas mãos, pelo milagre naquela vida. Senhor, glorifica o teu nome. Quero orar, Senhor Deus, pela vida do Valdinei, nossa irmã Luísa, Senhor, Deus que está em convalescência, em tratamento. Oramos, meu Pai, pela vida do irmão João Henrique Macedo, nossa irmã Rosalina, Senhor. Oramos, meu Deus querido, pela vida, Pai, do Aleandro, da Mayra, Senhor, da Nicole, Maíra, Senhor. Senhor, também pela família da Fátima, Senhor, que está em luto. Deus, eu quero incluir nessa oração a Bruna que está aqui presente, Senhor. Sabemos, meu Pai, da dor, da perda, mas também sabemos do consolo do Espírito Santo. Por isso, está firme na palavra, para um dia encontrarmos todos na presença do Senhor, para viver a eternidade, Senhor. Deus querido, assim como Pai Davi, aquela criança me perguntou, Senhor, se o inferno existe, Pai. Deus, as pessoas, ó Pai, muitas vezes até já não creem mais, Senhor. Ó Deus, que o inferno existe. Eu creio, Senhor, Deus, que o inferno existe, mas também creio, Senhor, que o Senhor Jesus veio para nivelar as obras do inferno, Pai, para que aqueles que em Cristo Jesus, meu Pai, se entreguem à vida e tenham a vida eterna. Então essas vidas, primeiro saúde, primeiro cura, mas também, meu Pai, assim como aquele cego foi curado, salvação. Pai, sobre a vida de todos os teus filhos, coloca as tuas mãos, Senhor. Se alguém em nosso meio enfermo, Senhor, seja curado agora em nome de Jesus. Se alguém cansado, que haja renovo, meu Pai. Se alguém triste, que haja alegria. Se alguém, meu Pai, ó Deus, com dúvida, que haja certeza da tua palavra. E que a bênção do Senhor, meu Pai, abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Digo graças a Deus, amém? Nós vamos ofertar, queridos, nesse momento, em nome de Jesus, contribuir, tá? Amados, nós temos aprendido na escola bíblica, tá uma bênção. E conseguimos subir mais um número, estava no 43, foi para 44. Nós estamos em uma contadora. Vamos ver se semana que vem a gente chega a 45 e vai avançando, né? Mas eu quero falar que você está aprendendo muito. Foi uma bênção a aula do irmão Jackson. Próxima aula agora é o irmão Ed, depois é o irmão Giló, lá de Minas, nos abençoando. Depois sou eu. E nós estamos falando também sobre o princípio da honra. Nós cantamos o último cântico aqui, primeira essência. A primeira essência é quando você está no primeiro amor. Você não vê a hora de ir para a igreja, você não vê a hora de começar um culto. Nossa, irmãos, quem já foi dessa época? Fala a verdade, irmãos. Hoje eu falei uma coisa com a pastora G. Eu ainda estou com o coração na obra, irmãos. É que meu corpo não permite mais tantas coisas. Ainda estou. Mas você sabe quando você vê assim, irmãos, aí o Ed fala sempre no evangelho, no nome desse evangelho eu esqueço. Que irmãos, tem que colocar o coração. Porque naquilo que você coloca o coração, ele tem tesouro, tem riqueza. Tem, sabe? Eu lembro quando eu pedi a primeira nota de violão. Meu pai ficou estressado. Não tem como tocar outra coisa, não, você sabe. Mas eu estava apaixonado naquela nota, eu aprendi uma nota. Eu estava gostando, olha o que eu aprendi. Cheguei na igreja, olha o que eu aprendi, olha o que eu aprendi. Sabe? Criança boba do meu brinquedo. Irmãos, Cristo, a obra de Deus, precisa de gente assim. De gente que esteja apaixonado pelo evangelho, esteja bobo. Eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou pregar, eu vou evangelizar, eu vou orar. E nós estamos vivendo o Ed falou o nome que eu esqueço, irmãos. Mas eu quero dizer assim, o evangelho religioso gourmet. Eu vou para a igreja. Está chorando, sabe? Comigo eu estou precisando descansar um pouquinho mais. Outra pergunta do Davi para mim hoje. Se Jesus descansou enquanto estava aqui na terra, se ele tirou o dia para descansar. Eu falei, lógico, ele ia para a casa de Marta, Maria de Lázaro, lá tinha feijoada, tinha bolinho, pão de forma. Ele falou assim, tinha tudo lá na casa para Jesus. E Jesus ia para lá descansar. Pode ler na Bíblia, irmãos. Pastor, não isso na Bíblia, porque claro, a Bíblia não conta os detalhes. Mas você acha que Marta e Maria receberam Jesus para fazer um pão de forma? Cadê a Deus? Está aí? Fazer um pão caseiro? Se eu sou o pastor, de vez em quando ela faz, imagina para Jesus. Marta, Maria, Jesus ia descansar. Fico imaginando Jesus na praia, tudo. O que o Filho de Deus está fazendo na praia? Perdoando o pecador e ganhando pescador para Jesus, amém? Então, queridos, saibamos honrar Deus com a primícia, a primeira parte, em tudo da sua vida. O primeiro minuto do dia, agradeça a Deus. O primeiro passo do chão, agradeça a Deus. Sabe, nos dízimos, votos e ofertas, tá? Logo teremos novidades. Esse final de semana já vamos estrear alguns trabalhos lá na nova nave, né? Na nossa igreja, lá sim a nossa igreja. A gente pode chamar de nossa, está no nome, registrado no nome da igreja, né? Então, queridos, que você seja fiel ao Senhor e que Deus multiplique na tua vida. Vamos contribuir? Amém? Vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos, pelos votos em nome de Jesus. Você olha aí, por favor. Eu não vou pregar não, viu gente? Só um pouquinho. Traz outra água para o pregador. Pode orar, irmão.
Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Jesus, por estarmos aqui te louvando, Pai, com os dízimos e as ofertas. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor receba essa primeira essência. Que em nome do Senhor Jesus, que a gente possa, Pai, ter esse compromisso marcado contigo, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor abençoe a todos, a vida de todos, que o Senhor prospere na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sair do seu lugar, se você vai passar o cartão, vai trazer aqui a montar, ou se você vai pegar o pedido da oferta. Amém? Deus abençoe. Pesquei o peixe gordo, não é porque você não é tão gordo assim, tudo bem. E eu falei aqui hoje para o irmão Dói, nossa, segura a carinha, segura esse aí também. Você está já me segurando, né? O Dói foi pegar umas 38 anos de amizade. Irmãos, eu fui pensar que ele vai ter pelo menos mais 30. Mas vamos ver quem vai chorar primeiro, né? Quem vai ir no velório do outro primeiro, né? Ele fica coragiando, eu não sei não, você não vai viver o primeiro, não. Tem gente que tem medo de morrer, já. Eu não sei porquê. Vai todo mundo morrer mesmo. Se não querer morrer, tudo bem, mas ter medo, pode ter medinho, não. Fica na palavra. Mas eu brinquei com o Dói por causa disso. Para quem sabe, né? Agora, se Deus permitir também mais 38 anos aí, não. Deus vai deixar, né? Amém? Estenda suas mãos. Vamos orar, porque ele ainda está com menos 70, quase 60. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está o teu filho. Abençoa, fala nosso coração através da palavra. Dê a bênção, Pai. Ó Deus, confirma, Senhor, o teu propósito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ah, você está com o motor aqui. Pô, tem microfone para você, filho. Eu estou acostumado com o meu aqui, né? Perdão. Irmãos, por favor, pode se sentar por enquanto. Bem, com a graça de Deus, nós estamos aqui mais uma vez. Quero cumprimentar os irmãos que estão em casa. Shalom, a paz de Deus, a paz de Cristo. Para os irmãos católicos que estão nos assistindo de casa, a paz de Jesus e o amor de Maria, eles falam, né? Mas nós somos, que pertencemos à igreja do Evangelho Quadrangular, como que nós cumprimentamos? A paz seja convosco. Então, irmãos, boa noite, a paz seja convosco, Deus os abençoe. Que bom que o Senhor trouxe você mais uma vez aqui. Estamos aqui, com chuva, sem chuva, estamos aqui mais uma vez, né, irmãos? Irmãos, você sabe que eu amo, assim como vocês também, tá? Eu amo ler a palavra de Deus, a Bíblia, porque nela eu vejo histórias como essa que nós vamos ver hoje, a história de Jonas. Não sei se vocês já leram Jonas, mas eu fiquei admirado por essa história. E tem tantas outras histórias na Bíblia, na palavra de Deus, né? Eu antigamente falava assim que a pessoa tinha que ler pelo menos a Bíblia uma vez na vida. Hoje não, a minha opinião mudou. Hoje eu falo que nós temos que ler a Bíblia por toda a vida, né? O manual da vida está aqui.
Então, eu sempre falo, por exemplo, aqui, tem alguém aqui que não tem Bíblia em casa? Tem alguém que não tem Bíblia em casa? Todo mundo tem Bíblia em casa? Que bênção, que bênção. Antes de uma decisão, você chegou já a consultar a palavra de Deus? Antes de você sair de casa, tomar uma decisão importante? Então é sempre bom consultarmos primeiro o nosso Deus. Amém, queridos? Então hoje nós vamos ver aqui esse tema, que é o tema do profeta Jonas. Eu gostaria que vocês pegassem a palavra de Deus, pode ficar sentados mesmo, tá bom, irmãos? Jonas no capítulo 1. Ele é o 32º livro da Bíblia. O livro de Jonas, está no Velho Testamento, tá bom, irmãos? O livro de Jonas está no Velho Testamento. Então, Jonas, capítulo 1, versículos de 1 em diante. Os seguintes. Depois eu gostaria que os irmãos, depois da pregação, hoje à noite ou amanhã, lessem, porque Jonas é curtinho, né, irmãos? Lessem o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4, tá bom? Mas eu vou fazer um resumo da história de Jonas aqui hoje. Cheguei na idade de usar óculos e cheguei naquela fase, irmãos, que eu não escolho mais a roupa para me vestir. Eu visto aquilo que serve em mim, né? Olha a situação. E eu estou preocupado, viu, irmãos? Porque a porta é estreita, eu estou ficando cada vez mais espaçoso. Eu estou preocupado já. E olha que, às vezes eu faço jejum, mas tem que fazer muito jejum aqui, viu, irmãos? Mas amém, glória a Deus, né? Em tudo dá graça. Então o texto é um pouco longo, deixa. E veio a palavra, o tema que é o chamado é a fuga de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e chama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez que o mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeu os marinheiros, e clamavam cada um aos seus deuses, ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormiu? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles disseram: declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, que temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E lhes disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e ao mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não o podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem,
e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor. Ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém. Senhor Deus, nós queremos nos colocar na tua presença nesta noite, Senhor. O Senhor abençoe cada um de nós, Senhor. O Senhor abençoe aqueles que estão na nossa casa, que ficaram lá, Senhor. Abençoa, Senhor. Cuida, Senhor, daqueles que nós amamos. E nós pedimos que o Espírito Santo nos dê o entendimento dessa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Ai, ufa, eu li rápido, né, irmão? Eu li. E comecei a suar, o óculos começou a escorregar. Olha, foi um desafio, né? Sara, como é bom ver você aqui, viu, minha irmã? Não sei se vocês sabem, irmãos, mas além de ser uma menina, uma mulher de Deus, é uma artista, é uma cantora, uma grande cantora, viu? Então, é uma mulher de muitos talentos. E para mim é uma honra estar aqui pregando também para você, né, Sara? Quem sabe que um dia você que vai estar aqui, não é verdade? Por que não, né? Se é Deus quem prega, é Deus quem fala, não é verdade? Então, olha, eu fico muito honrado com a sua presença. Imagine Deus, né? Então, nós estamos juntos. Em nome de Jesus. Queridos, nós podíamos... Deixa eu só acertar aqui, peraí. Eu estou me adaptando ao cabo de alguém, né? Então, primeiro, vamos partir de um ponto. Quem foi Jonas? Jonas foi um profeta hebreu. Viveu durante o reinado do rei de Israel, Jeroboão II, em meados do século 8 a.C. Ele era filho de Amitai. Amitai significa verdade. Sua cidade se situava lá na região da Galileia, no norte de Israel. Aqui no capítulo 1, o livro de Jonas começa assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas. Então, irmãos, essa expressão, e veio a palavra do Senhor, ela foi muito usada antigamente. Nós vemos nos livros de Jeremias, no livro de Ezequiel, em Isaías. Ela aparece pela primeira vez em Gênesis, no capítulo 15, onde lá nós lemos: a palavra do Senhor veio a Abraão. Bom, a partir do versículo 2, nós vemos que Jonas teve um chamado. Você tem o seu chamado? Você foi chamado por Deus? Você sente que você foi chamado por Deus, Alex? Amém? Amém, né? Então, Jonas, ele teve o seu chamado. O Senhor chamou para que ele levasse a palavra do Senhor e fosse até a cidade de Nínive clamar por aquele povo, pois a malícia daquele povo e a maldade daquele povo subia aos céus e incomodava o Senhor. Irmãos, Nínive foi citada pela primeira vez na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 10, versículo 11. Nínive foi fundada por Nimrod, que era neto de Cã e bisneto de Noé. Nínive era a capital do Império da Síria, população de 120 mil pessoas, segundo Jonas capítulo 4, versículo 11. Naquela época, a Síria era a grande potência mundial e grande inimiga do povo de Israel. Um povo mal conhecido pela sua idolatria, imoralidade, crueldade com seus aniversários, etc. Mas mesmo assim, nosso Deus, sendo um Deus misericordioso, ele quis enviar Jonas para aquela cidade, para que ele proclamasse a palavra do Senhor e para que Nínive, os ninivitas, se convertessem. Então aqui no versículo 2 nós lemos Deus dando uma ordem a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então, meus queridos, foi dada uma ordem para Jonas: ir para Nínive, ir para aquela cidade. E no entanto, no versículo 3, o que nós vemos é que Jonas, sim, ele se levantou, mas não para fazer a vontade de Deus, não para fazer a vontade do Senhor. Ele se levantou para se esconder e para fugir do chamado. Você conhece alguém que fugiu do chamado?
Talvez Jonas se esqueceu, queridos, do Salmo 139, que diz: para onde irei, para onde fugirei da tua face, ó Senhor? No mais profundo abismo, os seus olhos estão, Senhor. No mais alto dos céus, os seus olhos estão, Senhor. Se eu me interiorizo dentro do meu coração, no mais profundo do meu ser, do meu coração, os seus olhos estão também, Senhor. Então, para onde irei? Para onde eu fugirei? A palavra diz que Jonas desceu a Jope, onde Marcos atracavam, né? E comprou uma passagem para ir para a cidade de Tarsis. Então vocês imaginam, Jonas, um profeta de Deus, um profeta do Senhor, aquele que tem o chamado, fugindo. Como assim? Como? Eu tenho. Você põe você põe um mapa para mim aqui na tela, para o pessoal ver? Vocês imaginam o seguinte, queridos, ó. Vou mostrar um mapa para vocês aqui. Vocês estão vendo aqui a bolinha verde? Aqui é onde Jonas está. Nínive está aqui à direita, essa bolinha vermelha. Ó, até que está perto. Pois ele comprou a passagem para ir para Tarsis, lá na Espanha, no sul da Espanha, irmãos. Aqui, essa distância que tem que passar pelo mar, aqui no meio é o mar Mediterrâneo. É praticamente 2 a 3 mil quilômetros de distância. Ou seja, ele preferiu fugir de Deus e escolheu um caminho maior, mais largo. Lembra de uma pregação que eu fiz? Que eu falei do caminho do Senhor, né? O caminho que o Senhor tem para nós e o caminho que nós traçamos para nós, que forma a cruz, né? Forma a cruz. Então, no entanto, Jonas ele decidiu, comprou a passagem, embarcou para ir para Tarsis. Eu acho que se fosse hoje, meus irmãos, se ele fosse amigo do Elon Musk, acho que ele pegava um foguete, porque, né? Ele queria fugir daquele compromisso. Existem pessoas que têm um chamado, fazem parte do ministério da igreja e muitas vezes fogem do compromisso. Então, meus irmãos, a pergunta que a gente poderia fazer: Jonas, ele se acovardou? Ele desafiou Deus? Ele ficou com medo? A realidade é a seguinte, irmãos. Ele sabia que se ele pregasse para aquele povo de Nínive, e aquele povo que era inimigo de Israel, era inimigo do povo dele, se convertesse. Não, veja bem, só entre nós aqui. O que nós desejamos para os nossos inimigos? Ou você acha que todo mundo ama você e me ama? Por exemplo, no Brasil, a classe política, né? Alguns a gente queria que sumisse dessa terra. E no entanto, Deus não ama somente a nós. E Deus não ama somente aqueles que nós amamos. Deus também ama os nossos inimigos. Quando eu penso no meu presidente, eu vivia desejando mal para ele, né? Nós queremos esse cara, mas o Senhor Deus quer a salvação dele. Aí eu pensei, imagina o presidente da República aceitando Jesus, quantas mudanças iriam acontecer no nosso Brasil, que bênção que seria. Então, na verdade, Jonas ele agiu assim por quê? Porque na verdade ele amava o povo dele, ele amava a terra dele, ele sabia que se Deus agisse na terra, ele queria que aquele povo fosse exterminado, porque o povo de Nínive, os ninivitas, estavam caminhando para isso, porque as atitudes deles começaram a incomodar o Senhor Deus, e aí aquele povo ia ser destruído. Para Jonas ia ser bônus. Ele destruiu um povo que era inimigo deles. Mas a visão de Deus não é a nossa visão. A forma que você vê os problemas não é a maneira que Deus vê os problemas. A forma que você vê aqueles da sua família não é a forma que Deus vê. Por isso que às vezes tem pessoas que nós não somos capazes de amar e Deus é capaz de amar. É por isso. Então, no versículo 3 aqui, Jonas comprou a passagem e entrou no navio e desceu lá no mais profundo do navio. E o navio seguiu viagem para a Espanha. Agora, a partir daqui,
aí começa um problema. Quando você foge do compromisso, quando você foge da verdade, quando você não assume diante de Deus a missão que foi dada a você, quando você escolhe seguir o seu próprio caminho, quando você deixa de levar a palavra de Deus, quando você deixa de louvar os cânticos do céu, os cânticos do céu são aquelas músicas que têm o poder de levantar uma alma, de converter uma alma. Então, quando você deixa de pregar, talvez as consequências não são só para você na sua vida, mas outras pessoas vão ser afetadas. Eu vi os psicólogos e teólogos discutindo, conversando, porque na visão dos padres, na visão dos pastores, a pessoa que se suicida não tem vez, ela vai para o inferno. Mas qual que é a diferença da pessoa que tira a própria vida e mata e tira a vida do outro? Tem o mesmo peso, será? Ou o peso é maior para aquela pessoa? Aí eles chegaram a uma triste conclusão, queridos, que aquela pessoa que tirou a própria vida, na maioria das vezes, as pessoas culpadas são segundas e terceiras, pessoas que estavam à volta daquela pessoa. Teve um acontecimento aqui em Itatiba, irmãos, sempre aqui perto como é o nome ali, tem aquela ponte, a prefeitura tem uma ponte lá, que o pessoal vive lá querendo pular da ponte, né? E a última vez, uma mulher tentou se jogar na ponte, e lógico, ela se jogou na ponte e morreu. Diz que o pessoal ficava lá embaixo falando assim, se joga logo, o cara está palhaçada. E ela se jogou na ponte. Em compensação, eu vi um vídeo, tem na internet, no México, uma mulher, ela foi se jogar do 6º andar, e o pessoal começou a gritar lá embaixo, Jesus te ama, não faça isso, Jesus morreu por você, Jesus te ama. O homem foi falando, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ela se sentiu tocada, ela não se jogou. Então aquela pessoa que tirou a própria vida, ela tem culpa sim, mas tem pessoas terceiras que têm culpa também, e ela vai responder diante de Deus. Ela vai responder diante de Deus. Que nem aquelas pessoas que falaram para a mulher, se joga logo, acaba com essa palhaçada. Eles diante de Deus, eles vão responder por essa vida. Então, basta um canto que você canta, basta um louvor, basta uma palavra que você profira. Eu me lembro, pastor Evelyn, na época, antes de 2016, antes da pandemia, né? Na época da pandemia, eu comia que nem panda. Mas que minha irmã, eu me lembro que o pastor, ele ia em casa, eu tinha uma filmadora profissional, ele ia gravar, e a gente gravava vídeo e postava na internet. E teve um momento que o pastor chegou, praticamente chorando em casa, e falou, Doni, dá uma olhada nessa mensagem aqui. O vídeo que nós postamos na internet, uma mulher do Paraná, o pastor deve saber, ela deixou uma mensagem. Eu ia tirar a minha vida hoje, não tirei por causa desse vídeo. Muito obrigado, pastor, por causa desse vídeo. Às vezes, algo simples que você faça muda o percurso de uma vida. Muda o percurso de uma vida. Então, por mais simples que seja o gesto da sua vida, por mais simples que seja, faça com fervor, como se você estivesse fazendo algo disso, né? Aquela história lá da Madre Teresa, o pessoal fala que a gente não deve citar muito coisas católicas, mas eu tive 40 anos de catolicismo na minha vida. Falaram para ela assim, Madre Teresa, você fica cuidando de pobre, de gente que cheira mal, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela falou assim, mas viu, quem falou para você que eu cuido desse povo? Eu cuido de Deus. Ela falou, eu cuido de Deus. Então, quando você tiver a missão de cuidar de alguém na sua vida, você pensa, eu estou cuidando de Deus. E cuidar, às vezes, é só você, às vezes é só ouvir. Não tem gente que perde a paciência, nossa, meu pai fala 30 vezes a mesma coisa. A minha avó, meu avô fala 40 vezes a mesma coisa. Eu já estou nessa fase, irmãos. Eu conto uma piada com meus filhos, eles não dão risada. Pai, você já contou 3 vezes mesmo deles. E eu dou risada 3 vezes. Daí o pessoal quer mete na piada. Bom, voltando na palavra aqui, irmãos. A partir do versículo 4 de Jonas, as coisas começam a complicar. Por quê? Porque Jonas se adentrou no navio. Naquela época, o navio era um navio no modelo meio assim, início.
Põe aquele foto do navio aí. Lógico, não é igual, mas é meio parecido, mesmo estilo barco, né? Embarcação. Olha lá, tá vendo, irmãos? É bem rústico, né? Embarcação daquela época. Os fenícios usavam muito, naquela época, na época de Jonas, era mais ou menos isso. Então você imagina que eles estavam nessa embarcação, indo lá para Tarsis, e aquele pessoal da embarcação, eles tinham experiência, né? Quantas viagens eles já tinham feito no mar? Só que aquela viagem foi uma viagem diferente. Por que uma viagem diferente? Porque do nada, de repente, o tempo começou a mudar, as ondas começaram a subir, o vento sacudir o barco, o navio, porque não é que nem os navios de hoje, né? Hoje os navios, irmãos, eles têm um pêndulo gigante. Então, quando o navio ele pende para a esquerda, o pêndulo pende para a direita. Então, eu fiz uma viagem uma vez para Montevidéu, beirando a costa do Brasil, e o navio tinha 16 andares. Eu fiquei hospedado no terceiro andar do navio. O terceiro andar lá no fundo do mar. Imagina, né? E o navio ele tinha esse recurso. Irmãos, de coração, juro mesmo, de coração. Ó, eu estou aqui. Eu não estou sentindo nada do movimento. Naquele navio eu também não sentia. Agora é diferente quando tem furacão, tempestade. Tem um amigo meu que ele estava vindo de Portugal para os Estados Unidos e pegaram um furacão. Irmãos, ele falou assim que eles quase morreram, de susto até. Porque ele falou assim que de repente levantava aquela onda, parecia que tinha 5, 10 metros de altura, batia no navio, daqui a pouco a onda sumia. Ficava uma cratera assim, que eles nem viam, tipo, não via o mar lá embaixo, tão alto que era. Aí o navio estava aqui, daqui a pouco ele descia e batia lá embaixo. Pá! Estourava lá embaixo. Daqui a pouco o navio subia de novo, mesma coisa, descia lá. Nossa, é uma tortura. E quando o barco ele perde a parte elétrica, aí você acaba se tornando passageiro do mar. E um barco, uma embarcação, um navio como esse, o que movimenta ele são as velas, ele não tem motor. Né? Ele não tem motor. E o interessante que eu me lembro agora, irmãos, que a arca de Noé não tinha vela, a arca de Noé não tinha motor, não tinha nada, Alex. Por quê? Porque quem conduzia aquela arca era Deus, era o Espírito Santo. Então, quando é Ele que conduz, Ele só sopra e conduz o barco como Ele quer. Que você seja um barco do Senhor, seja um barquinho, mais pequeno que você seja do Senhor, para quando Ele assoprar, você vai chegar onde o Senhor quer que você chegue. Seja esse barquinho, irmão. Amém? Então a coisa começou a ferver aqui. Versículo 4, começou aquele temporal e aquela coisa, aquele alvoroço, e a palavra de Deus fala que o povo lá da embarcação ficaram desesperados. Meu Deus, nossa, nós nunca vimos isso. E a Bíblia fala que eles começaram, cada um começou a orar para o seu Deus. Os deuses deles não eram o Deus do hebreu, não era o Deus de Jonas. E todo mundo orando, parece que quanto mais orava, mais a coisa apertava, mais a tempestade aumentava. Você já sentiu assim? Quando você está passando por uma dificuldade, você começa a orar, parece que pior coisa, dá-se essa impressão, né? Dá-se essa impressão. Eles falaram, está acontecendo alguma coisa. Aí eles tiveram uma decisão, vamos fazer o seguinte, porque o barco está para rachar no meio, está para quebrar, vai desmontar, isso aqui vai morrer todo mundo. Vamos começar a desfazer das coisas, começar a jogar malas, começar a jogar um monte de coisa ali. Eles tiveram, por causa da decisão de uma pessoa, que era Jonas, que decidiu fugir do chamado de Deus. Olha o caos que ele causou, irmãos. Quem foge do chamado, você pensa que prejudica só você? Não. Às vezes você não tem noção das pessoas que são, sabe, prejudicadas também. Aí, o mar, naquele alvoroço, o pessoal cada um orando para o seu Deus e jogando as coisas no mar. E a tempestade continuava. Até que eles desceram até o porão do navio, foram lá. O boneco do Jonas dormindo, e um príncipe lá roncando. Irmãos, e o pau comendo lá em cima. Chega lá, Jonas, ô filho, acorda, meu filho. Imagina a cena. Presta atenção no que eu vou falar, irmãos. Fiquem atentos. A pessoa, quando tem muitos problemas, a vazão
que ela acha naquele momento para fugir daqueles problemas é dormir. Tem gente que dorme para fugir dos problemas. É um tipo de depressão profunda e você não sabe. Então, se atente. Se você tem alguém na sua família que fica dormindo, tem as exceções, né? Mas que dorme, às vezes ela está querendo fugir de algum problema que você não sabe. Então se atente a isso. Começou a dormir demais. O profeta, o servo de Deus, enfrenta de pé. E chegaram para Jonas lá, filho, peraí, olha, você vê, olha só o que está acontecendo, a tempestade não para, tem alguma coisa errada, estou achando que é você. Então aqui no versículo 6, o capitão do navio chegou a Jonas e exortou, falou assim: Jonas, só o seguinte, ora aí para o seu Deus, ajuda a gente, ora para o seu Deus, para ver se a coisa acalmava. E no entanto, eles perguntaram para Jonas: de que tribo você é? De que terra você é? De onde você veio, Jonas? Aí Jonas respondeu, né, irmãos? No versículo 9 ele falou: sou hebreu, temo o Senhor que fez o céu e a terra e o mar. Imagina se não temesse, né? O pessoal falou: então tá, então roga para o seu Deus. Vamos lá, vamos ver. Seu Deus não é o todo-poderoso? Não, porque o bom é o bom ladrão, né? Não existe bom ladrão, mas falou para Jesus: você não é o Cristo? Você não é o Jesus? Você não é o Bambambam? Tira a gente daqui. Foi isso que o mau ladrão chegou e falou para Jesus na cruz. E o bom ladrão falou: ele não tem nada a ver, nós somos culpados, nós devemos, mas tadinho, ele não deve, não, ele é uma boa pessoa. E ele falou: Senhor, quando o Senhor entrares no reino, lembra-te de mim. Ladrão não roubou o céu na última hora, né, irmãos? Roubou o céu na última hora. Então Jonas disse: eu sou hebreu, temo o Senhor que fez o céu e a terra. Como a Marta está falhando a voz aqui. Dá uma glória a Deus aqui. Água abençoada, né? Enfim. Aí a palavra de Deus fala que eles resolveram disputar uma sorte lá. Não sei o que foi essa tipo de disputa, mas talvez eles pegaram. Bom, vamos fazer de conta, tá, irmãos? Uma varinha, qualquer coisa, lá giraram e caiu justamente em Jonas. Qual a decisão que eles tomaram naquele momento? Vamos fazer o seguinte: o problema está sendo esse cara aqui, vamos jogar ele no rio. E pronto, Jonas. Tá? Versículo 15: levantaram Jonas e jogaram ao mar. A hora que eles pegaram Jonas e jogaram no mar, imediatamente a palavra de Deus fala que a tempestade passou. Imediatamente. Quem são as pessoas que você está colocando no barco da sua vida? Você é que nem esse pessoal da embarcação? Você coloca a pessoa no seu barco e pergunta depois? Eu aconselho você perguntar antes. Teve um amigo meu, conheceu a princesa da vida dele na internet. 2 semanas que conheceu. Um dia eu fui na casa dele. Eu falei: Maçã, não sei se o pastor lembra de Maçã. Eu falei: Maçã, quem é essa mulher aí? É aquela lá que conheci no Paraná. Eu falei: como assim? Está rolando aqui. Na terceira semana. Que coragem! Você não conhece a pessoa, já coloca dentro da sua casa? Bom, só para resumir a história, porque eu tenho que continuar aqui. Hoje ele está morando, teve que fugir do Japão. Né? Você vê que então, teve que fugir do Japão. Complicou a vida dele de uma tal forma que teve que ir embora. Não perguntou, não viu, não analisou. O que nos coloca em situações difíceis de tempestade muitas vezes é a nossa própria vontade. Às vezes nós não temos domínio dos nossos sentimentos. Que nem aquela pessoa que é carente, né, irmãos? A pessoa que é carente vê amor em tudo, vê amor em tudo e todos. A pessoa que é muito boazinha acha que o mundo inteiro é bom, todo mundo é bom e não é, acaba se complicando. E olha, tem gente que acaba até perdendo a própria vida por causa disso. Jesus falou, né, para a gente ficar esperto, ser humilde.
como as pombas e astutos como as serpentes. Porque tem gente que é astuto. Chega perto de você para chacoalhar o seu barco, porque o seu barco afunde. Então tenha visão, irmãos. Tenha visão no alto. Cuidado quem você põe no barco da sua vida. Tenha muito cuidado. Pensa, analisa, ora primeiro. Eu tive aquela situação lá de ter o convite de tocar com um artista famoso. Eu dobrei o joelho, eu ia ganhar muito bem, muito bem. Só que a minha esposa falou que não ia me acompanhar. Já começou aí? Então, bom, tá. Mas eu orei e falei, não, eu não quero. Não é essa vida que eu quero. Eu prefiro estar aqui, falando do meu jeito mesmo. Não sou, não acho que sou um grande pregador, mas hoje eu amo estar aqui, nesta igreja, servindo ao Deus. Eu não quero estar tocando forró para o mundo. Eu não quero mais esse mundo, eu não quero esse mundo. Eu já passei por esse mundo. Eu não quero mais as coisas do mundo, eu quero as coisas do alto agora. Porque o próprio pastor falou, nós estamos no começo do fim. Espero que esse começo do fim seja mais 38 anos, né? A gente não sabe. Não é verdade? A gente chega numa idade, irmãos, que qualquer igreja você fala, meu Deus, o Senhor já está chamando Deus, Senhor, né? Ano retrasado, fiquei me curava, ficava dentro do novo. Me curava, ficava dentro do novo. Meu Deus, ele acha que dessa vez eu vou, né? Então jogaram Jonas no mar. Naquele momento, para Jonas, ele já estava desanimado mesmo, já tinha praticamente entregado os planos. Ali era finish, era fim da linha. Era fim da linha para Jonas, se fosse ver. Mas aí que está, o nosso Deus nos surpreende sempre. Quando você acha que você está no fim da linha, aí vem aquela luz, que é a luz de Cristo. Você fala, nossa, eu não vi aquela porta, e se abre uma porta na sua frente, e você não tinha visto aquela porta. Por quê? Porque é a porta que Cristo, que Jesus abriu para você. Então naquele momento, Jonas jogado no mar, era o fim da linha para ele. Se ele ficasse ali, ele ia morrer. Ia ser devorado por um peixe grande, por um mar, enfim, né? Morrer afogado, enfim. Mas ele não era um homem qualquer. Ele era um profeta. Você não é uma pessoa qualquer. Você é um servo do Senhor. Você não é uma pessoa qualquer. Você é um escolhido do Senhor. Você é um escolhido. Então, naquele momento, enquanto parecia que estava tudo acabado, o Senhor ordena ao peixe para engolir Jonas. O nosso Deus, ele é poderoso, irmãos. Ele fala para o vento calar, o vento se cala. Ele fala para as tempestades cessarem, elas cessam. Ele dá ordem ao peixe, o peixe obedece. E às vezes o Senhor dá ordem para a gente não obedece. Ah, hoje eu estou sem vontade. Eu não tenho vontade hoje. Ah, hoje eu não vou no culto, porque eu estou sem vontade hoje. E toda vez que você precisa do colo de Deus, Ele tem que ter vontade de colocar você no colo dele? Ele é obrigado a fazer os nossos deleites? Então, irmãos, Jonas, o peixe engoliu Jonas. E a palavra de Deus fala que ele orou. Amém, né? Você dentro da boca do peixe, se você não orar, que nem o dia que eu estava lá no avião, o piloto falou, Senhor, nós vamos passar por uma pequena turbulência, daqui a pouco começou. Falei, meu Deus do céu, ai Senhor Deus. Aí comecei a dar tudo que a Bíblia na profissão do Altíssimo, oração do Onipotente da Bíblia, estou decorando o Salmo 91, né? Naquela hora você vira Gideão ali, né, irmãos? E a água vai cair, vai cair, vai. Mas enfim, Jonas começou a orar. Resumindo a história para nós aqui, ele voltou no mesmo lugar, porque o peixe expeliu ele no mesmo lugar. Expeliu ele no mesmo lugar que ele embarcou. No mesmo lugar. Brigou tanto e voltou para o mesmo lugar. Então, não se
briga, não. Às vezes o que está acontecendo na sua vida você não entende. Você não precisa entender na sua hora. Só ora porque Deus entende o que está acontecendo. Ele só prova aqueles que Ele ama. Aqueles que Ele ama, o Senhor prova. Então, se você passa por uma prova, é porque o Senhor te ama. É por isso que Ele prova. Eu quero ver se meu filho me ama de verdade. Quando você perde bens materiais, ou quando Deus chama alguém da sua família, que ia acontecer com a nossa irmã, chamou o pai dela, não é fácil, realmente não é fácil. Mas não precisa entender. As crianças não entendiam. As crianças corriam porque Jesus avançava, amava. As crianças amavam. Elas amavam, só isso, elas amavam. E Jesus amava as crianças. Ora, para entrar no céu tem que ter o coração de criança, tem que ter o entendimento de criança. Não havia cai. Eu vejo lá 260 pessoas que morreram. Eu começo a ver o currículo das pessoas. Meu Deus, esse aqui era engenheiro na NASA, esse aqui era professor bilíngue, falava 20 idiomas, esse aqui era não sei o que da universidade e tal, esse aqui era formado em raio, não sei das quantas. Aí eu penso assim, puxa vida, nessa hora só vale uma coisa, as águas do batismo que valem nessa hora. Na hora que você aceita Jesus como Senhor da sua vida. É isso que vale nessa hora, na hora que você vai embora, é isso que vale. Os certificados não valem. É a sua fé. É isso que eu falo, é sua fé que vai colocar você no céu, porque aqui não vai. Aqui a gente está sempre, oh meu Deus do céu, já pequei, né? Sabe aquela coisa? Nossa, pensei, nossa, já pequei. É assim, mas então, o coração. Então Jesus falou: olha, se ele gosta de pequeninos, eles vão entrar no céu. Bom, vou tentar resumir mais um pouquinho aqui, porque a hora passa, né? Aí, enfim, Jonas foi lá para Nínive, pregou a palavra do Senhor, as pessoas foram tocadas, se converteram, fizeram até jejum, e Deus não destruiu Nínive. Jonas ficou muito chateado, entrou até em depressão. Ele queria que aquele povo fosse destruído, criado o povo. E no fim, ele teve que aceitar. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus. Os ninivitas, é o mesmo Deus dos filhos na quadrangular. Na Elissambo, na Pérsia, não é? Aimee, né? Eu falo Aimee. Elissambo, em inglês Sambo, né? Like Pérsia. Acho linda a história dela. Ele ficou todo brumadinho, todo triste, chateado, porque ele agiu naquela cidade. Então é assim. Quando Deus age na vida daquelas pessoas, né? Você vê que, por exemplo, o seu vizinho troca de carro comigo com você, fala: nossa, mas eu vou na igreja quase todo dia, eu não troquei de carro, não troquei meu pau velho de carro, né? O pau velho vai estar pago, meu irmão. Meu vizinho não trocou de carro, ou não sei o quê. Para de comparar a sua vida com a vida dos outros. Para de comparar. Aquilo que você tem na sua vida foi permissão que foi dada por Deus. Aquilo que você tem. O meu carro não é um carro de 200 mil, é um carro de 20 mil. Mas é aquilo que Deus me permitiu ter. E estou na vantagem. Vai viver o século X, você vê do que você vai andar. Vai viver no século V. Vai viver 1000 anos antes de Cristo, você vê do que você vai andar. Então, irmãos, a mensagem para finalizar aqui, ó. A lição que fica para nós, de Jonas. Primeiro, quando Deus dá ordem, até o vento, o mar e o peixe obedecem. Segundo, Deus também ama os seus inimigos. Quando fala dos seus inimigos, são os nossos inimigos. Deus também ama os nossos inimigos e quer que todos eles se salvem também. Olha que coisa. Quando a missão é sua, ninguém pode ocupar o seu lugar. A missão é sua. A missão é sua. A missão é sua, é sua. Não passa a sua missão para outra, não, é sua. Quando você é escolhido e tem um chamado, não adianta fugir para onde você for, Deus vai te buscar. Sim, fugir da presença de Deus faz a sua vida perder o sentido. A vida de Jonas estava perdendo o sentido. Quem é perdido para ficar no sentido? Nem sempre a sua missão é aquilo que você desejou.
mas é o que Deus precisa naquele determinado momento. Às vezes a sua missão não é aquilo que você esperava tanto para a sua vida, né? Mas é aquilo que Deus precisa no momento. Se você está ali, Deus vai te usar. Se você ficar calado, muitas pessoas não se salvarão. Algumas pessoas vão se salvar, depende do seu chamado, depende da sua pregação, da sua presença na vida dela. Se não fosse o pastor presente na minha vida, eu não estaria aqui, com certeza eu não estaria aqui. Às vezes é nas profundezas dos problemas que Deus vai nos reposicionar. Olha só, às vezes é nas profundezas dos problemas, dos nossos problemas, que Deus vai nos reposicionar. Pelo último, quando você abandona Deus, você vai descendo, desce degraus na sua vida. Jonas desceu no porão do navio, desceu nas profundezas do peixe, só foi descendo. Tem gente que é assim, né, irmãos? Abandona a fé, vai descendo. E por último, mesmo no caos dos acontecimentos, Deus se mostrou estar no controle de tudo. Então Deus está no controle de tudo. Se Ele está no controle de tudo, para que temer? Para que temer? Deus está no controle de tudo. Mas a minha vida está de ponta cabeça. Deus está no controle de tudo. Mas eu perdi meu pai, né, irmão? Eu perdi meu pai. A minha história nem vou te contar. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe. Perdi meu pai adotivo, perdi minha mãe adotiva. Tive pai adotivo, enfim. E quantas pessoas queridas que eu perdi na minha vida? E essas pessoas, elas só partem dos nossos olhos, mas não do nosso coração, não é, irmãos? Elas permanecem no nosso coração. Então fica essa lição, meus irmãos. O chamado. Jonas, ele fugiu do chamado, mas ele voltou na estaca zero. Ele teve que fazer aquilo que precisava ser feito. Deus tem coisas, para fechar o assunto aqui, Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. Vocês viram a nossa igreja, louvado seja Deus. E o pastor aqui com dor, sem dor, trabalhando na obra, na construção. Sobe aqui já, pastor, por favor. Eu fico imaginando, se o pastor, dá para subir? Não dá para subir? Meu Deus do céu. Vai. Eita, caramba. Essas horas, né? Se o pastor não toma a iniciativa diante do Senhor, essa igreja não existe. Muitas pessoas que vêm da igreja quadrangular não viriam, não estariam aqui talvez, né? Eu não estaria aqui, porque eu era do mundão mesmo. E o pastor Ednei, ele ia na minha escola me visitar lá, desculpinha, né? Ele gosta de música, sempre gostou, e me evangelizava. E lá a gente brigava, às vezes assim, no sentido de discutir, né? Eu já tinha lido a Bíblia inteira uma vez, mas os argumentos deles foram sempre verdadeiros, irmãos. Então, eu vejo a vida de muitos que vêm aqui na nossa igreja, que a nossa igreja cresceu. Muitas pessoas que mudaram de vida, mudaram seu jeito de ser, são novas criaturas, né? E a nossa igreja crescendo, vai crescer mais e vai precisar cada vez mais do seu talento, vai precisar do seu chamado, vai precisar de você. Quantos de vocês aqui que vão pregar muito melhor que eu, com certeza? A Mari, vocês já viram a Mari pregando? Meu Deus, a Mari é um furacão, e faz a gente chorar, e faz a gente rir, é sim, é um furacão de Jesus. Prega assim que, meu Deus, eu fico emocionado do começo ao fim. Quantos de vocês têm esse chamado ali, né? Eu tenho vergonha de seguir, mas prega na sua vida. Prega na sua vida e você vai ver. E um dia valeu a pena. Porque servir a Deus sempre vale a pena. Bom, meus irmãos? Então, obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus. Que a palavra de Deus já abre as portas. Glória a Deus. Irmãos, o Doni falando aí, eu precisei conversar um assunto administrativo, então eu não posso ficar aqui dentro, lá tem as crianças, deixa eu ir fora, né? Eu estava conversando lá e estava um bêbado aí. E o bêbado, eu lembrei de vocês, sabe por quê? Ele falou assim, eu fui coroinha lá no SECAP. Eu conheço a Bíblia toda, sou todo bêbado. Aí ele começa a perguntar, tem um ex-coroinha pregando aí hoje. Era seminarista, ia ser padre.
Deu um trabalho. Mas, né, ele falando para esse padre ainda, que mais manso, para eu, né? O vô da Mari, acho que é pentecostal, mas padre, a palavra padre quer dizer papai, né? É o pai, né? Aí o bêbado foi embora, voltou com uma pergunta: qual foi o pau direito que Jesus carregou? Aí eu falei para ele assim: o que isso importa? Que diferença que faz? Não faz diferença nenhuma. Se era aroeira, araucária, sabe? Não, o importante é que ele morreu e ressuscitou. Não, mas eu quero saber. Eu falei: carregou a cruz. Aí ele me abraçou: rapaz, tem que ser esperto, é isso mesmo. Aí eu falei para ele, né? Vai em paz. Quando você tem esposa, não tem. Quando sua esposa tem filho, tem. Eu falei: então, eles queriam perceber você melhor em casa. Vai, da próxima vez vem ouvir a palavra aqui. Mas ele falou: se eu sou ex-coroinha lá do secado. Ó, tem um pregando aí, quase não falei, mas deu vontade de falar, né? Porque quem faz a obra é o Senhor, né, irmãos? É a palavra. Não adianta, né? Não adiantava eu convencer o Doni de briga religiosa. A gente foi da palavra e aí tudo certo, né? Interessante que ele falando isso de mãe, né? Claro, um dia, se ele quiser, que é verdade, mas a história dele é bem complicada. Eu encontrei ele no dia do velório, né? Aliás, era dia de final, você tinha ido lá visitar o túmulo, né? Da sua mãe, que você achava que era sua mãe. Não vou parar para cá, vocês vão ficar curiosos pela história dele. Aí, estou lá no dia que a irmã Emília Segatti faleceu, diaconisa da igreja. Nós tudo alinhado, aquele terno de diaconato, fartado, tudo, né? Um exército lá, irmãos. Todo mundo pensava assim: nossa, no dia uma pessoa falou assim: nossa, morreu uma pessoa muito importante, né? Vocês estão tudo alinhados, né? Porque ela era diaconisa mais velha da igreja e ela é uma pessoa importante, sim. Diaconisa. Aí estou lá, evangelizando, dia 2 de novembro de 2008, até o outro memória. Aí, fazia uns 6, 7 anos que a gente conseguia. Irmãos, menino fazendo evento, ela liderava jovens, convidava ele para ir, ia. Ou parei de levar, porque se converti, cada evento que ele ia com uma namorada nova, todo evento foi. Mas esse cara estava zoeiro, não queria deixar para lá. Aí encontrei ele todo, né, chorando, no momento, e aí fiquei vindo na casa dele, a gente começou a caminhar junto, lembra? Fazer caminhada, eu estava caminhando hoje, mas paramos de caminhar, né? Eu caminhava mesmo. E aí, queridos, fui evangelizando, e até que veio aquela Bíblia de Maria desse tamanho assim, e a Bíblia de folha, eu pegava lá na Bíblia dele e pregava para ele. Até ele se convenceu, né? Mas amém, né, irmãos? Quem faz a obra é o Espírito Santo. Tá? Muitos aqui, alguns estão aqui com facilidade. Eu vejo os problemas das mulheres, escuta o evangelho, quando elas entendem, chora, já entrega a língua de Jesus. Homem é mais não. Homem quer ter um monte de dúvida a ser tirada. A primeira dúvida que os homens querem tirar é a respeito do dízimo. Eu nunca vi isso. Não tem um homem que não vem conversar com o pastor quando quer se converter, é sobre o dinheiro do dízimo. Mulher, coisa mais fácil, ela escuta, ela é quebrantada, ela se entrega. Mas enfim, quem faz a obra é o Espírito Santo e a palavra. Amém? Então nós temos que continuar pregando a palavra. Se a igreja está crescendo por causa da pregação da palavra. Amém? E ela continua crescendo através da pregação da palavra. É que a pregação da palavra engloba um monte de coisas. Começa pelo testemunho, mas começa pela ação. Nós falamos esses dias, né? Sobre a ousadia. Então nós abrimos a porta para fazer um projeto que tem karatê, tem jiu-jitsu, nós tínhamos Muay Thai, isso aqui. Não, a igreja não é de oração. Mas o grupo de jovens nós não tínhamos grupo de jovens. Olha quantos jovens nós temos hoje. Se não faz nada, vai acontecer alguma coisa? Se você não fizer nada, não vai acontecer nada. Deus só faz o impossível. Amém? Vou dar os recados para encerrar o culto, palavra abençoada. Eu não estava aqui no sábado, mas o Ed pegou sobre Jonas também, né? Foi, né? Sim, não estava aqui? Estava aqui, né? O Ed pegou, eu sei que ele comentou alguma coisa comigo, acho que na secundária, eu falei sobre Jonas, assim. Aí o Tony, Jonas, Deus está falando. Quem sabe domingo eu falo sobre Jonas e Jonas. Deus está falando, a gente fala. Amém? Tá bom, queridos? Mas eu quero agora encerrar o nosso culto com os avisos. Amanhã nós temos oração aqui, das 18 às 19, tá bom? Sabadão, irmãos, ó, já 10h30 da manhã vai ter o evangelismo das crianças em volta aqui do bairro, tudo, né? Vai ter uns irmãos já aqui da igreja, evangelizando os adultos que estão evangelizando. Depois, às 14h30, vai ter um cultinho, eles vão ter um culto só deles. Aqui vai ter culto, vai ter palavra, louvor, lanchinho para eles. Depois, olha só, sábado, nossa programação está demais. Às 17 horas, né?
O pessoal do Motoclube lá de Valinhos vai vir para dar uma palavra de ânimo e explicar algumas alterações do projeto. Nós já temos o Motoclube instalado aqui, né? Só que não vai ser aqui, vai ser ali na frente, na nova igreja, amém? Eu já parei de falar, falei com a pastora Gil, não é mais terreno nem construção, é a igreja. Né? Eu mandei só uma foto das luzinhas que a gente colocou, já tem um ambiente, né? Mas na hora que tiver, né? Ali muita coisa feita lá. E nós vamos fazer lá, à tarde, o pessoal da moto, eu vou deixar alguém aqui, vai ter alguém aqui para indicar, para ir lá participar do trabalho do Motoclube, né? Se você tem moto, se você não tem, quer ter uma moto, quer entender, é um projeto evangelístico, é um trabalho bonito. Nós já fizemos aqui uma vez, foi uma motociata, lembra? Até uma pessoa, foi na época da eleição, e tinha os petistas que gritavam assim: fora Bolsonaro! Isso não tem nada a ver, era a motociata de Jesus, eles estavam gritando Bolsonaro e Lula, misericórdia, né? Aí, né, foi na minha eleição, até a gente. E tinha aqueles que gritavam: é Bolsonaro! Tinha os que estavam fora, os que gritavam. Irmãos, nós carregando a bandeira de Jesus, estávamos ligando se era Bolsonaro, se era Lula. Nosso projeto é outro, não tem nada a ver com esses caras, eles que se explodam. Amém? Nós temos um Deus vivo que nos guarda, nos protege do mal. Enfim, então nesse sábado vamos estar aí falando do projeto, de evangelismo também para ver. Nós vamos fazer depois, um evento lá, marcar o evangelismo, e vai ser depois para terminar lá, mas é com motocicleta aqui na cidade. Mas esse de sábado é apenas uma palestra, uma conversa, não vai demorar muito, mas vai ser lá, já estreando lá. À noite, encerrando a noite aqui com o culto dos jovens, 19h30, a moçada vai estar aqui. Amém? Domingo de manhã, às 9 da manhã, nós vamos ter um café da manhã para homens e mulheres. E já vou avisar, irmãos, é para adulto, é um evento voltado para adulto. Vai ser conversa de peixe grande, no meio da pregação. Vai ser feijoada, então não vai ser conversa mole, não. Vai ter uma pastora psicóloga para falar com as mulheres aqui e um pastor psicólogo falando com os homens lá. Nós vamos separar o café tudo junto aqui. Inclusive vai ter mesas aqui, tudo. Eu pensei assim, as irmãs, tadinhas, elas são mais assim, né? Então elas se esforçam também. Então, homem não ainda mais no tranco. Então vai ter mesas e cadeiras aqui para as irmãs. E lá os homens no máximo uma cadeira. Mas tá bom. E água. Agora aqui no café fica aqui, as irmãs, se sobrar pode tomar depois. Tá bom? Vai estar aqui 9 da manhã. Tá bom, irmãos? Domingo. E domingo à noite, o culto da família. Seu lugar? Seu lugar? Aqui, vem o culto, tá, irmãos, né? Chega mais cedo, você encontrar lugar, se não encontrar lugar, você fica em pé, mas todos vão estar aqui numa grande festa, agradecendo a Deus, tá bom? Eu vou dar esse recado aqui agora. Mais para frente tem da semana que vem, que é no dia 27, o evento lá da irmã Érica, tem os outros eventos, eu vou deixar para você aqui, é muito evento, amém? E amanhã ainda tem um grupo de irmãos que vão para Piracicaba para o congresso de células. Rapaz, estão trabalhando aí. Fiquem em pé no seu lugar, vamos para casa. Bom, traga mais um. Fala pelo amor de Deus. Eu queria falar o seguinte: amanhã, depois das 19, 18 horas em diante, eu já vou estar lá. Se tiver alguém que quiser passar lá para ajudar em alguma coisa, não vai faltar serviço, pode ter certeza. E uma irmã falou assim para mim: pastor, sábado de manhã para ajudar é só os homens? Mulher não pode? Mas eu acho que pode. Então vamos montar um grupo de mulheres, vamos lá, pode ir. Até porque, né, irmãos, eu acho que se mudar a estratégia, começar a chamar mulheres, você vai matar. Conhecendo as mulheres, filho, eu tenho experiência, viu? A irmã Olga, a irmã Ivone, cadê tá ali? Minha mãe, há 30 anos atrás, de botinha branca, saía direto da Malibu, né, irmão? Botinha tal, lata de concreto, irmão. Lata de concreto na cabeça, lá, Marileite, cadê Marileite? Marileite está aí? Lembra disso? Lá do centenário, lá do Pastor Jesus e tal, né? Hoje está difícil mudar 3 homens, assim, não estou falando de condenando, irmãos. Mudaram o sustento, o trabalho, o esquema mudou. Mas essas irmãs, hoje, elas não aguentam mais pegar uma lata de concreto. Mas na época que elas aguentavam, eu sou testemunha. Eu, molecão, carregando assim 2 latas de grande. Eu via minha mãe com a lata na cabeça, minha irmã com o ombro, e eu falei, falei assim, rapaz, vai brincar. Se bobear, elas voltam hoje, elas vão me ajudar. Que bom, não, mas eu não quero que elas falem, não é que eu não quero, é que é o tempo delas já foram, elas têm que agora usufruir. Mas tem gente nova chegando que pode. Só acordar. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, pela tua palavra, obrigado pela vida dos irmãos, obrigado, Senhor, pela nossa agenda. Não podemos reclamar. Houve um tempo que se falava, a igreja não tem nada. Oh, Senhor, graças a Deus. Hoje, a igreja sempre teve o Senhor, mas eu digo eventos, Pai. Tem tantos eventos, tantas coisas.
O Senhor nos agradecer e honra em tudo. Glorifica o teu nome, salva vidas com esses trabalhos, que não seja apenas, meu Pai, proselitismo, religiosidade, mas que seja ação, meu Pai, para glorificar o teu nome. Leva-nos em paz, livra-nos do mal, que o grande e eterno amor do Deus Pai, que a graça poderosa do Filho e que a comunhão consoladora e eterna do Espírito Santo de Deus esteja em cada coração, hoje e sempre. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra vem nós? ser também. Boa noite, paz. Deus te abençoe. Vai na graça.